Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, no capítulo número 2, né? E a nossa meditação, vamos fazer a leitura completa do capítulo. E a nossa meditação será nas referências a partir do versículo de número 10, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo de número 2, leitura completa do capítulo, da mensagem e a meditação nas referências a partir do versículo de número 10. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo número 2. Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos por sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos já entrar de imediato, né, nas referências, a partir do versículo de número 10, né, para que nós possamos avançar. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Versículo de número 10, né, tem a referência aqui, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Né? E diz a referência, nos lembrássemos dos pobres. Um tema muito repetido nas Escrituras é a grandeza do ato de ajudar os pobres. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 ao 11. Jeremias, capítulo 22, versículo 16. Amós, capítulo 2, versículos 6 e 7. Mateus, capítulo 6, versículos 2 ao 4. João, capítulo 13, versículo 29. Sempre haverá ao nosso redor aqueles que precisam de ajuda, os pobres, especialmente os da família da fé. Capítulo 6, versículo 10. Precisam tanto da nossa ajuda material, quanto das nossas orações. Ver o estudo, o cuidado dos pobres e necessitados, página 1302. Eu aproveito aqui, irmão, nesse momento, né, para fazer uma pausa, um comentário a respeito de uma mensagem que eu gosto demais, né? Eu faço menção dela o tempo todo nas minhas pregações, né? Que é o capítulo é o Salmo de número 82, né? É de uma riqueza imensurável o Salmo 82, irmãos. Eu recomendo a todos os irmãos, né? A todos de um modo geral, a todos que me ouvem, que me escutam, que me veem, a fazer uma leitura no Salmo 82, né, diariamente. Né? Tenha isso como uma oração, e verdadeiramente o é. Né? O Salmo 82, para que você possa ser um pouco mais abençoado na sua vida de um modo geral, né? Pelo cuidado com os pobres. Né? Salmo 82, o Senhor nos recomenda, né? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nem entendem, e vós outros sois deuses, e vós todos
sois filhos do Altíssimo. Está no Salmo 82, irmãos, do verso 3 ao 5. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. E vós outros sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo, diz Deus. Então, o cuidado para com o pobre é, sem dúvida, a recomendação número 1 de Deus para com todo o pregador da Santa Palavra de Deus. E Paulo ilustra aqui, irmãos, que ele não ouviu o Evangelho de nenhum homem. Ele recebeu tudo pela revelação de Jesus Cristo, quando jogou do cavalo no chão e quando o separou e o enviou para que ele fosse aos gentios. Né? E eu lhe mostrarei, né, o quanto haver de padecer por amor de mim e da minha palavra, ou seja, do meu Evangelho. Né? Este será para mim varão muito valoroso, disse Deus, disse Jesus. Né? A hora que ele jogou do cavalo no chão, mandou ele até Ananias em Damasco e falou para Ananias, vai à casa do Judas, casa de Judas tem lá um varão por nome de Saulo, ele está cego, perdeu a visão. Você vai orar, este é para mim varão muito valoroso, eu lhe mostrarei o quanto haveis de padecer por amor de mim e do meu Evangelho. Né? Então aí Ananias foi lá e orou e Saulo recuperou e Saulo não ouviu de nenhum homem, né? Como nós aceitamos Jesus, ficamos 3, 4 meses na igreja para depois ser batizado, depois mais alguns meses, e vai para depois de alguns anos receber a incumbência de pregar o Evangelho, estar da nossa preparação. Com Saulo foi diferente. Né? E Saulo indo, que não era mais Saulo, já era Paulo, indo visitar o Pedro, né? Já conhecia Tiago, foi visitar Pedro, esteve com Pedro, João e Tiago. Né? E ele foi enviado, né, ali após ter ido visitar eles, né, teve com eles 15 dias, né, e eles recomendou os 3 irmãos, né, os 3 irmãos em Cristo, né, o nosso irmão, as colunas da igreja, né, Pedro, João e Tiago. E aqui Paulo faz menção de que eles não fez nenhuma outra recomendação, apenas que eles os lembrassem dos pobres. Né? Foi esta a única recomendação. Os enviou e disse, lembra-se dos pobres, não esqueçam dos pobres, cuida dos pobres. Né? Eu falo muito isso, irmãos. O pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, todos eles são pobres de um modo geral. Né? Eu falo sempre, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, mas é o pobre de um modo geral. Ele é e nós somos a menina dos olhos de Deus. Né? Foi exatamente o cuidado do qual eles recomendaram a Paulo que fizesse. Apenas não me fizeram nenhuma outra recomendação, disse Paulo. Não nos fizeram. Que deram as destras, as mãos, a mão direita, despedindo de Paulo e Barnabé, os enviando e disse, não fez a eles nenhuma outra recomendação. Nada, zero. Apenas que eles cuidassem dos pobres. Né? É coisa tremenda, irmãos. Você reconhecer, você se compadecer, você ter misericórdia do pobre. Né? Deus, ele ama demais, né, a pessoa que cuida com todo carinho, com todo amor dos pobres. De um modo geral. O pobre porque é pobre. É simples assim. Né? Então Deus realmente, eu tenho o maior cuidado. É a menina dos olhos de Deus. Né? Nos lembrássemos dos pobres. Um tema muito repetido nas Escrituras é a grandeza do ato de ajudar os pobres. Né? Sempre haverá ao nosso redor aqueles que precisam de ajuda, os pobres. Especialmente os da família da fé, né? Ou seja, os nossos domésticos de casa, né? Os da igreja. Precisam tanto da nossa ajuda material,
quanto das nossas orações. Ver o estudo, o cuidado dos pobres e necessitados. Página 1302. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?